Jesus havia nascido, vivido a sua vida e cumprindo o seu ministério. A vinda de Jesus havia sido profetizada. Daniel capítulo 9 fala do momento em que Jesus seria batizado, no momento em que ele morreria. Mas as escrituras haviam profetizado a sua vinda, o seu batismo e até o momento em que ele foi crucificado. Isaías, 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo, ele diz no Isaías 53, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Jesus havia cumprido as profecias. O seu nascimento foi reconhecido pelos mais simples. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que são humildes de coração, porque verão a Deus. A palavra de Deus nos mostra em dezenas ou talvez centenas de lugares que Jesus viria. As profecias mostram e detalham cada aspecto da vinda dele. 2000 anos se passaram, mas a promessa de Jesus continua a mesma. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, e esse texto se encontra do capítulo 13 ao capítulo 17 do livro de João, Jesus percebeu que os discípulos estavam tristes. Não era fácil ter que ver o mestre que eles haviam acompanhado durante tanto tempo, saber que alguma coisa iria acontecer. Eles não entendiam ainda que Jesus deveria morrer. Na mente deles ainda, Jesus era capaz de implantar o seu reino aqui, mas a primeira vinda de Jesus não foi para implantar um reino visível, mas um reino invisível, um reino no coração. E Jesus, no momento ali com os discípulos, vendo que eles estavam tristes, Jesus diz o que está em João 14, no versículos de 1 a 3. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e preparar um lugar, virei outra vez. Jesus disse para os discípulos: eu sei que vocês e eu iremos nos separar, no sentido físico, mas eu vou preparar morada. O que Jesus quis dizer ali? Deus não criou você e a mim, seres humanos, para vivermos separados dele. Apesar do mal ter entrado nesse planeta, apesar do pecado ter entrado aqui, Deus sempre foi atrás do ser humano. Deus sempre correu atrás do ser humano. Deus sempre chamou, Deus sempre convidou, Deus sempre fez tudo o que Ele podia fazer para que você e eu entendêssemos que sem Ele nada podemos. No capítulo 15, em seguida, Jesus dizer que voltaria outra vez, Jesus agora ensina para os discípulos que para eles conseguirem vencer, precisariam permanecer nele. E ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Porque aquele que permanece em mim, Jesus disse, dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele dá o segredo: eu vou para o Pai, eu vou preparar moradas, mas vocês precisam aprender a permanecer em mim. No capítulo 16, Jesus então diz quem iria estar com eles, representando a ele. Claro que a Trindade, a divindade ela é onipresente, onisciente, onipotente. Mas Jesus agora diz: convém que eu vá, para que o outro Consolador venha, o Espírito Santo. E no capítulo 16, agora Jesus diz que o Espírito Santo viria nos conduzir a toda a verdade. Queridos, vivemos num tempo onde o certo e o errado se misturam. Vivemos num tempo onde as pessoas não sabem que caminho devem seguir. Mas a promessa de Jesus é que o Espírito Santo iria conduzir os seres humanos a toda a verdade, não a uma parte da verdade. E você me diz: mas como então encontrar a verdade?
Em primeiro lugar, Jesus diz que aqueles que vão até Ele, Ele jamais os recusará. Quando eu oro, quando eu peço, quando com todo o meu coração eu quero fazer a vontade de Deus e quero conhecer a verdade, o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. E é muito simples. Ao estudar a Bíblia, ao longo dos livros da Bíblia, você e eu, quando estudamos em espírito de oração, em reflexão, no desejo de sermos como Ele é, de sermos conduzidos como Ele quer nos conduzir, o Espírito Santo nos mostrará cada verdade, cada assunto, cada doutrina, cada ensinamento. Jesus uma vez disse: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Queridos, Ele mesmo disse: examinai as Escrituras, porque nelas encontrarão a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O convite de Jesus é que nós examinemos as Escrituras, e ao fazermos isso, o Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. E no último capítulo, antes de Jesus ser preso, o capítulo 17, Jesus faz uma oração. E nessa oração ao Pai, Jesus disse: Pai, assim como eu sou um com o Senhor, que eles sejam um conosco. E Jesus disse: eu não peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. Viveremos e estamos vivendo desde a volta para o céu de Jesus na sua primeira vinda. Desde a época de Cristo, vivemos até hoje no mundo aonde o Senhor pede que nós nos unamos a Ele, que vivamos com Ele, que caminhemos com Ele nesse mundo, apesar dos desafios, apesar das pressões do mal. A esperança está naquele que pode nos ajudar nos momentos em que nós não conseguimos mais. Jesus disse: Pai, eu não peço que vos tire do mundo. E Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você nunca encontrará o povo de Deus, aqueles que são de Deus, vivendo uma vida tranquila, sem pressões, provações e lutas, nunca. Mas você vai me dizer então qual é a diferença de andarmos com Deus ou não? A diferença está no Salmo 23, quando Davi diz: mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, o Senhor vai estar comigo. E quando o Senhor está com você, as coisas serão diferentes. Enfrentar os desafios sozinho é tentar o impossível. Enfrentar as provações e as lutas, que muitas vezes são gigantescas, não teria como vencê-las, enfrentá-las, superá-las sem Deus. Eu não sei como foi o seu ano, mas foi um ano diferente, um ano desafiador para todos nós. Nós não sabemos o que vai acontecer no próximo ano. Pelas Escrituras, progressivamente iremos por um caminho que preparará a volta de Jesus. As profecias estão se cumprindo. Cada detalhe, cada aspecto está mostrando os sinais que precederiam a vinda de Jesus. Jesus disse uma vez: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, as pessoas estavam progressivamente vivendo cada vez mais longe de Deus. E você vai me dizer: mas pastor, olha aí as religiões, olha as igrejas. Se as pessoas tivessem Deus de verdade, o mundo seria diferente. Querem ver 3 mandamentos? Vou pegar 3 dos 10. Não matarás, não dirás falso testemunho e não roubar. 3 dos 10. Seria um mundo diferente se ninguém matasse ninguém? Seria um mundo diferente se ninguém roubasse ninguém? Seria um mundo diferente se as pessoas não mentissem?
Pegando 3 mandamentos, já vemos que o mundo seria outro. E se o mundo tivesse Deus, só com 3 mandamentos já teríamos um outro mundo. Temos muitos religiosos. Temos pessoas de todos os tipos de religiões no mundo. Mas o mundo não muda, porque as pessoas não querem se submeter e se entregarem e permanecerem nele, para que ele permaneça em cada um de nós. O reino de Deus virá. As profecias dizem isso. Daniel, Apocalipse, Jesus no sermão de Mateus 24, as profecias estão se cumprindo. E você e eu estamos sendo convidados para sonharmos os sonhos que Ele tem para nós, em vivermos do jeito que Ele espera que vivamos. Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos ter uma música especial agora, uma música que fala do reino. Eu queria que você pudesse falar com Deus nessa manhã, dizendo: Senhor, está terminando o meu ano. Tive momentos de alegria, tive lutas, tive dificuldades, mas, Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero viver de um jeito diferente. Eu quero que o Espírito Santo me guie em toda a verdade. Não quero ser enganado por muitas pessoas que aí estão. Quero conhecer a verdade, quero viver a verdade. Quero que essa verdade me transforme. Quero ser uma mulher, um homem segundo o coração de Deus. Não termine esse momento que estamos aqui sem dizer para Deus que você precisa dele. Ao ouvirmos essa música, ouça aquilo que o Senhor tem para te dizer. Como é que está o teu coração nessa manhã? Está apertado? Diz para Ele que você não está conseguindo. Está sem esperança? Diz para Ele renovar as esperanças no teu coração. Está se sentindo fraco espiritualmente? Não tem conseguido ler a Bíblia, orar, buscar? Fala para Ele que você precisa dele para recomeçar. O reino de Deus está aqui, está próximo da sua vinda. Mas o reino de Deus está aqui já através da ação do Espírito de Deus. E é Ele que está falando com você nessa manhã, pelas músicas, pelas letras, pela sua palavra. E Ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, Jesus disse, eu jamais o lançarei fora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, diz o salmista, e o mais ele fará. Ouça a voz de Deus através dessa música e entrega a tua vida, e que Ele faça de você cada vez mais homens e mulheres segundo o seu coração. Que Deus te abençoe.